Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 9 de abril de 2025, a nossa quarta-feira de Champions League. Bom, tropa, quarto amanhã, dia de Champions League. A gente vem aí já num dia muito bom, né? Segunda-feira a gente acertou tudo. Graças. Receba. Gravando. Pô, deixei 5 ou 6 entradas lá no VIP. Tudo dentro. E vambora. Já vamos começar então falando de Champions. 4 horas da tarde eu tenho o PSG contra Aston Villa. Aqui eu tenho um favoritismo. Tá? Aqui eu tenho o PSG que joga muita bola. Uma grande temporada do Dembélé. E é legal que logo assim que o Mbappé saiu, eu não lembro quem eu ouvi falando, tá? Eu não lembro, eu não sei se foi um grande jornalista ou um grande treinador, falando que o PSG ele ia acabar jogando mais bola agora, porque é um time que não tinha nenhuma grande estrela, e o time ia ser mais coletivo, né? Porque tu tem ali, tem que tocar no Mbappé, principalmente temporada passada. O Mbappé é um cara que decide, mas é um cara que centraliza muita jogada ali, né? Tudo tinha que passar por ele. Jogou Mbappé, Messi, Neymar, jogaram também o tempo. Então, assim, um time sem grandes estrelas, todo mundo aparece, né? E aí o Dembélé vem fazendo uma grande temporada, chegou o Kvaratskhelia agora, era o jogador que faltava ali. E de olho nesse PSG, cara. O PSG joga a bola. Do outro lado, eu tenho o Aston Villa. Cara, o Aston Villa ele vive um grande momento. O Aston Villa vem de 8 vitórias consecutivas. E assim, são 8 vitórias consecutivas na Premier League, né? Com todo respeito ao PSG. Se ganhar 8 na França, eu acho tranquilo, né? Se ganhar de um Angers, um Saint-Étienne, um time assim, agora, pegar 8 vitórias seguidas é brabo. Mas vamos lá, apesar do momento do Aston Villa, eu acredito que o PSG deve fazer esse resultado, pelo menos dentro de casa, né, em Paris, para ir tranquilo para o jogo da Inglaterra. Eu fecho com essa vitória do PSG aqui, tá? Que eliminou nada mais nada menos do que o Liverpool em Anfield. E para mim é um jogo para gols, tá? Apesar de ser um jogo de ida, o PSG é um time que joga muito ofensivamente, o Aston Villa tem um contra-ataque muito rápido. E se você precisar de uma oddzinha para completar o bilhete, esses 2 gols aqui, ele chega bem legal. Para mim é bem tranquilo da gente ver 2 gols aqui. Aí fica a critério de vocês. Outro jogo das 4 horas, Barcelona e Borussia Dortmund, por camisa, né? Eu acho que é um jogo que vai chamar mais os holofotes de amanhã. Mas eu vou falar que aqui eu tenho um favoritismo maior de todos, tá? Pelo que o Barcelona vem jogando e pelo que o Borussia vem jogando, uma péssima temporada lá na Alemanha, se não me engano é o 10º colocado. O Barcelona tem tudo para ganhar na Espanha, cara. Tudo para ganhar na Espanha, apesar de eu não gostar dessa odd aqui de 1,30, o Barcelona é favorito para esse jogo sim. Do outro lado tem o Borussia, né? Um time que a gente não pode descartar, é um time que muitas vezes não tá tão bem, mas na Champions é chato, né? O atual finalista, por exemplo, perdeu para o Real Madrid na última final. O Borussia é um time que vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, teve mais de gol e meio em 8. Mais de gol e meio a gente não deve ter odd, não tem. Teria que ser o 2,5. Cara, eu vou falar. Aqui eu fecho com a vitória do Barça, cara. Apesar de eu não gostar dessa odd, eu não vou botar um handicap aqui para vocês que vocês não vão entender muito. Vitória do Barça aqui, tá? Apenas. Vamos agora mudar o cenário, vamos falar de Libertadores da América. Às 7 horas da noite eu tenho o Nacional contra a Bahia, jogo lá no Uruguai. Jogo duro, mas vou falar, hein? De olho nesse Bahia, cara. De olho nesse Bahia, 10 jogos invicto. Bahia vai dar trabalho, hein? Bahia vai dar trabalho. Jogo para mim para poucos gols, tá? Para mim é um cenário de jogo mais truncado. Já é uma coisa mais natural de um time uruguaio. E principalmente sendo Libertadores, um jogo fora de casa, o Bahia não deve se expor tanto, tá? O Bahia deve atacar na boa e acredito que a gente vai ter um jogo aí para menos de 4 gols, ou seja, menos de 3 gols e meio. 9 horas da noite, Inter Miami contra Los Angeles FC. Aqui é jogo vou falar, aqui é a quarta de final da Liga dos Campeões da CONCACAF ali, né? América Central e América do Norte. Primeiro jogo, Los Angeles ganhou de 1-0 e agora o time do Messi e Suárez tenta fazer esse resultado dentro de casa para poder chegar na semifinal. Eu gosto da vitória do Miami, tá? Para mim deve ganhar o jogo, não sei se vai passar, mas eu acredito que ganha pelo menos para provocar aí uma prorrogação, um pênalti, e dentro de casa eu tô fechado com os caras.
tá bom? Com o time do Messi. Um outro cenário que dá para buscar também é o mercado de gols nesse jogo. Tá pagando... Nossa, caiu bastante, estava 1,27 se eu não me engano. Caiu para 1,20. É um jogo com uma tendência de gols, porque o time do Miami ele tem que atacar, ele já começa a ser eliminado, ele vai para cima, ainda que faça 1-0. É um grande time, vai tentar levar esse jogo no tempo normal. O Los Angeles pode muito bem aproveitar essa exposição do Miami, né, que tem que fazer um gol de qualquer jeito, pode aproveitar. O Miami também é um time que sofre bastante gols. Mais de 1,5 em 8 dos últimos 10, para mim é jogo para 1,5 gol também. Tá? Então, ou vitória do Miami, ou então mais de 1,5 gol, por se tratar de um jogo de volta, de quarta de final, de uma Champions, onde o melhor time que joga em casa começa perdendo. Vamos falar de Sul-Americana agora, 9h30 da noite, tem um jogo do Cruzeiro. Cadê o Cruzeiro? Joga dentro de casa contra o Mushuc Runa. Pô, com todo respeito, é jogo pro Cruzeiro ganhar. O Cruzeiro não ganha esse jogo aqui no Mineirão, pô, esquece. Aqui é pra mandar todo mundo embora, Dudu, Gabigol e companhia, e fechar o projeto, irmão. É um jogo que tu tem que ganhar. Ah, mas o Cruzeiro tá focado no brasileiro. Não, mano. Tomou 3-0 do Inter. Já perdeu o primeiro jogo aqui. Eu nem lembro. O Cruzeiro perdeu pro time argentino, não foi? Tem que ganhar do Mushuc Runa, irmão. Eu não sei nem se eu tô pronunciando correto esse time, porque, pra ser sincero, eu nunca ouvi falar desse time do Equador. O Cruzeiro ele tem que ganhar bem aqui, aquele jogo pra chamar a torcida. Falar, ó, confia no projeto, vamos pra cima. É esse jogo aqui. Vamos finalizar falando de Libertadores. 9h30 da noite, Palmeiras contra Cerro Porteño. Jogo pro Palmeiras de ganhar. Muito mais time do que os paraguaios. Joga dentro de casa, já ganhou o primeiro jogo, tem tudo aqui para ganhar. Porque para times como Palmeiras, Flamengo, você sabe que ele vai classificar. São times muito acima dos outros. Então eles lutam para pegar o quê? As melhores posições ali, né? As melhores classificações para poder decidir as partidas em casa. Faz bastante diferença, muita diferença. E esse é o foco, mano. Tu sabe que eles vão passar de fase. Agora eles querem buscar ali as primeiras posições. Então Palmeiras para ganhar o Cerro Porteño em marcha, tá? É ótimo para você juntar com outro jogo ali e já era. Também às 9h30 da noite tem o Bolívar contra o Sporting Cristal, o jogo para o Bolívar ganhar, né? Apesar de não ser um grande time, mas joga numa grande altitude, se eu não me engano é maior que tem dos times dessa Libertadores de 2025, se eu não me engano a do Bolívar é maior, e aí faz toda a diferença jogando contra o time do Peru. Até contra o time brasileiro os caras são chatos, né? Vitória do Bolívar. E jogo para cantos também, tá? Tu pega esses times que jogam em altitude, LDU, Del Valle, Bolívar, o próprio Always Ready, times que The Strongest, eles produzem muito canto, porque não são grandes times, né? Então, atacam mais, a bola corre muito mais rápido e nessa tentativa de gol, e chuta, bate no zagueiro, e toda hora tá na linha de fundo cruzando. São times que produzem bastante cantos, principalmente no início do jogo. Então pode ser interessante aí também pegar alguma coisa aí em cantos a favor do Bolívar. Outro jogo que eu tenho, Flamengo e Central Córdoba da Argentina, jogo pro Flamengo ganhar. Acho até que tá pagando muito. O Flamengo é muito mais time, joga no Maracanã. Acho até que tinha que pagar mesmo, apesar de não ser uma odd alta. O Flamengo tem tudo para ganhar bem, tá? Ganhar por 2 gols aqui ou mais. Então, vitória do Flamengo chega, de repente, vai ser a duplinha do canal, né? Vitória do Flamengo e vitória do Palmeiras. Não tem ponto de correr, não. Essa é a duplinha da manhã. Pra gente fechar, 11 horas da noite, LDU contra Deportivo Táchira. LDU para ganhar, assim como o Bolívar. Joga dentro de casa, joga na altitude. Aqui pega um time até mais fraco, né? O Deportivo Táchira da Venezuela. Poucas ideias aqui. LDU para ganhar, de repente buscar cantos também, a favor da LDU e marcha. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Que seja um dia muito bom aí pra gente. Né? A gente tem Champions, tem Libertadores, tem Sul-Americana. Espero que os favoritos, que a gente tem bastante favorito amanhã, né? Que confirmem seus favoritismos pra gente passar um dia aí cheio de gringo. Valeu? Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Palmeiras em casa contra o Cerro Porteño e Flamengo para ganhar em casa o Central Córdoba. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,69 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.